Oi, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui no Festival Estar Bem. Uma iniciativa tão legal e tão especial num momento tão difícil que a gente está vivendo de isolamento social por conta dessa pandemia. Estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais para falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a alimentação infantil e a nutrição infantil. Eu sou nutricionista infantil, trabalho com crianças. Meu nome é Mariana Claudino. Eu trabalho com crianças com dificuldades alimentares, com seletividade alimentar, com recusa alimentar, com as questões do comer emocional. E também trabalho com crianças na fase da introdução alimentar e também trabalho com crianças com alergia alimentar. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que é até muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo, que são as etapas do comer, baseado num estudo que aborda a importância da gente respeitar essas etapas. Até eu posso disponibilizar esse estudo depois para quem tiver interesse. Porque quando a gente pensa em alimentação da criança, a gente já foca logo na hora da mesa, na hora que a criança está sentada comendo em frente a um prato de comida. E quando a criança não come tudo que a gente espera, né, a expectativa dos pais em relação a esse momento, e a criança não come, isso gera muita frustração em todo mundo, e a hora da comida, a hora da refeição acaba sendo muito estressante. A gente tem que tentar, na verdade, entender que o comer, desculpa, que o comer é a última etapa o último passo dessas etapas do comer. Então, assim, o comer, a gente geralmente começa pelo comer, mas o comer, a gente tem muitas coisas a serem trabalhadas com a criança antes, né? A relação do alimento com a criança precisa ser trabalhada antes, de fato, de chegar a hora do comer. Então, é isso que eu vim trazer aqui rapidamente para vocês hoje, porque eu acho que a gente está num momento com mais refeições em família, a gente está cozinhando mais em casa, então acho que talvez seja um momento da gente pelo menos ter essa sensibilidade para não forçar a criança a comer o que ela não quer, porque isso definitivamente não dá certo. E também para não pular etapas que são importantes de serem feitas numa determinada ordem. Então, se a gente pula uma etapa, antecipa uma etapa, a gente pode degringolar o processo e causar um efeito contrário do que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá. O que eu peguei aqui para vocês? Primeiro, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Qual é o primeiro passo dessa etapa, dessas etapas que a gente tem que cumprir? A gente tem que familiarizar essa criança com determinado alimento. Essa criança tem que... A gente tem que aproximar essa criança para que ela tolere esse alimento, né? Ela tem que estar no mesmo espaço que esse alimento. E a gente não está falando de comer ainda. A gente está falando dela tolerar, estar no mesmo ambiente, se aproximar minimamente desse alimento, certo? Com muito tato, com muita suavidade. Então, que a gente chegue com compras que ela veja, que a gente compre esses alimentos, essas frutas, esses legumes, essas verduras, ou esse feijão, ou esse arroz, ou essa carne que ela não tem muita familiaridade, nem muita preferência. Então, a partir disso, né, ela vai conseguir ampliar o repertório visual dela. Fala, opa, esse alimento existe. E não estamos falando em comer. Estamos muito longe ainda. Essa é a primeira etapa e comer é a última etapa. Mas a partir do momento que ela tolera, que ela se aproxima, que ela tem essa mínima aproximação, ela já entende que ela e o alimento fazem parte do mesmo mundo. Sem forçar, né, sem que os pais forcem ela a comer nem nada. Então essa é a primeiríssima etapa, muito importante, que ela precisa ser vivida pela criança. Depois que a criança já tem o mínimo de intimidade, ainda que seja uma intimidade muito tímida, desculpa a redundância aqui, a gente tem uma outra etapa, que ela sim começa a ser importante para essa escadinha que a criança vai viver em relação ao comer.
que é o interagir. E aí, né, em condições normais, se a gente não estivesse vivendo essa pandemia, é a hora de levar a criança na feira, de levar a criança no mercado, porque feira, por exemplo, é um lugar que eu amo, eu acho um lugar incrível, eu acho um lugar muito rico, porque é cheio de cores, é cheio de alimentos com formatos diferentes, com texturas diferentes e cheiros diferentes também, né? Então eu acho que isso começa a despertar uma curiosidade, e aí eu acho assim, eu não estou falando também comer. Não é para pedir para a criança, então prova essa banana que o feirante deu para a criança. Não estou falando disso, se ela não gosta de banana, por exemplo. Mas é hora de pedir, vocês estarem juntos num momento que ela participa também, que ela opina também. Então, que tal essa banana ouro ou a banana prata? O que a gente pode levar? Alface crespa ou alface lisa? E em nenhum momento você está pedindo para ela comer. Mas ela está interagindo com esse alimento, ou com esses alimentos. E cada vez mais, de uma maneira suave, de uma maneira delicada, a gente está colocando esse alimento no mesmo ambiente da criança. E aí também, claro, né, assim, a gente está em casa agora, não estamos saindo, mas e aí, não estamos indo ao mercado, nem à feira, e aí? As compras, a gente recebe as compras, né? A gente limpa as compras primeiro e depois dá para as crianças guardarem alguma coisa das frutas que já estejam lavadas, dos legumes que já estejam limpinhos. Depois que, enfim, algum adulto da casa corte um legume, fatie, descasque, dá para a criança jogar as cascas fora, e a gente explicar para elas alguma coisa a respeito daquele alimento, ou fazer alguma receita, que é muito legal, e agora a gente está com mais possibilidade de fazer isso, ainda que esteja uma rotina puxada, todo mundo em casa, é um bom momento de fazer isso. Então, o interagir é exatamente isso, né? Assim, estar na feira, ir no mercado, fazer uma receita com a criança, é exatamente essa etapa, é a etapa de uma interação. Percebam que o comer ainda não foi falado, tá bom? Então, a gente falou em aproximar, a criança se aproximar desse alimento, tolerar, estar no mesmo ambiente do alimento, em primeiro lugar. Segundo, a criança interagir. O terceiro passo, né, o terceiro passo dessas etapas é a seguinte. É uma etapa que eu gosto muito também. É a etapa de cheirar. Cheirar, né? A gente está falando do cheiro. O cheiro traz tantas lembranças, tantas coisas boas, e a partir desse cheiro a criança pode ter uma curiosidade a respeito daquele determinado alimento. Então, é importante nesse momento, a gente segurando o alimento, pedir para que ela cheire, para ela diga qual que é o melhor, qual que é o que ela prefere, porque a gente começa a trabalhar a questão do doce, do amargo, do azedo, né? Um cheiro refrescante, um cheiro mais acolhedor. Então, isso é muito importante, o cheirar é muito importante também. E aí, lembrando sempre da gente fazer todas essas etapas com muito cuidado, sem colocar o carro na frente dos bois, sabe? E aí, enfim, depois que a criança tem esse contato, né, com o cheiro, com a questão do aroma, a gente pode caminhar para a quarta etapa. A quarta etapa é tocar. Depois que ela tolera esse alimento, que ela interage com esse alimento e que ela cheira, aí ela pode tocar. Aí a gente pode pedir para ela tocar. E a gente está trabalhando, a gente está tratando esse corpo dessa criança com muito respeito, né? E percebam como é sutil isso, gente. A gente está na quarta etapa de 6, já estou dando um spoiler aqui para vocês. 4 de 6 etapas a gente está falando na quarta etapa tocar. Para não forçar a barra, e normalmente a gente já está falando logo em comer na primeira. Então, isso tem que ser trabalhado, a gente tem que entender que a alimentação precisa ser aprendida, né? A relação com a alimentação precisa ser construída. E por isso eu acho tão maravilhoso esse assunto. Bom,
Então, nesse momento só que a gente pode pedir para ela tocar e a gente pode trabalhar de fato as texturas, que o limão é cheio de pontinhos, né? Ainda tem uma coisa lúdica, que a banana tem a casca lisa, que a casca da maçã é parecida com de qual outra fruta, né? Como é que é isso? Quais são as diferenças e as semelhanças entre os alimentos? E a gente ainda não está falando em comer, certo? Então, depois disso tudo, depois dessas 4 etapas, que a criança já tem uma familiaridade, que ela já sabe qual é o formato de uma manga, que tem diferenças entre vários feijões, que o feijão é um grão, não é um caldinho, e que ela demonstra algum interesse, até a partir daí ela pode falar, opa, interessante essa fruta, legal esse legume, ela dá alguns sinais pra gente que ela pode ir por um caminho, gostar, ter suas preferências, aí sim a gente vai para o 5º passo, que é experimentar. E aí também com muito tato, a gente tem que caminhar delicadamente, sem forçar a barra. Então percebam que o experimentar não pode estar antes de tocar, o experimentar não pode estar antes de interagir. A gente tem que realmente, de fato, fazer essas etapas acontecerem nessa ordem. E depois que a criança experimenta, ela vai, obviamente, perceber que ela prefere determinado alimento ou outro, né? Eu, por exemplo, não gosto de todas as frutas. Eu adoro muitas frutas, eu acho que quase todas. Mas eu não sou fã de não ligo tanto para uma fruta em especial ou um legume tanto em especial, mas tudo bem, acontece isso com todo mundo, isso é normal, a gente não tem que gostar de tudo. Então, a partir desse momento que ela experimenta, que ela vivencia essa experiência, ela pode falar, opa, isso eu quero. Mas de uma maneira sutil. Então, quando ela quer, ela come. Claro que explicando assim, gente, parece muito simples. Mas se a gente consegue... E também isso aqui não é assim, né? Faz uma etapa a cada dia da semana. Em uma semana a gente resolve, a criança come. Não. Cada criança é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Uns reagem mais, uma fase com um demora mais, com o outro demora menos. A gente tem que entender, perceber esses sinais e poder sentir, opa, agora eu posso avançar, agora eu posso partir para outro passo. Mas a gente respeitando esses sinais, um por um, até chegar a hora do comer, a gente está trabalhando a relação da criança com o alimento. Então, a chance disso dar certo, a chance disso acontecer de uma maneira positiva é muito grande. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria dizer para a gente sempre ter delicadeza e paciência e calma quando a gente lidar com as questões alimentares das crianças, porque elas são despertas, elas são inteligentes, elas sabem que elas têm os limites delas também, e se a gente coloca uma etapa na frente da outra, a gente pode realmente não ter o efeito que a gente deseja e a gente pode acabar atrapalhando esse processo. Então, é isso que eu queria trazer. Não queria falar muito mais, mas a gente aqui tem que ser um pouquinho sucinto, porque é muita coisa para falar sobre isso. Eu poderia falar horas sobre isso. Mas queria também me colocar à disposição. O meu Instagram é marianaclaudino.nutri. Estou super aberta para conversar, para dialogar e para ouvir vocês. E queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade incrível de estar nesse festival. E espero que vocês estejam bem em casa e com saúde e cozinhando e refazendo as refeições em família, que isso é muito importante, tá bom? Um beijo, fiquem bem.